paz de Cristo Jesus, meu querido servo do Eterno, serva do Altíssimo. Paz seja sobre a tua vida, paz seja sobre a tua casa, paz seja sobre a tua família. Mais uma vez aqui, eu, pastor Adriano Moreira, para refletir com você mais uma vez a palavra do Eterno Deus. Estamos vendo algumas reflexões em cima da epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, a um dos seus excelentes obreiros. E hoje nós vamos para o capítulo 2, verso 1 e verso 2. E estamos sempre denominando essas nossas reflexões sobre o vocacionado, porque entendemos que o vocacionado é aquele que Deus chamou para alguma função, seja ela qual for. Então, independente do título, independente de ordenação, independente de separação, você é um vocacionado de Deus, um vocacionado do eterno Deus. Portanto, receba essa palavra de Deus para a tua vida, e você que tem nos acompanhado tem visto essas nossas reflexões. E o meu pedido a você continua sendo o mesmo. Ajude-me a multiplicar essa palavra para ela chegar a muita gente, a muitos corações, a muitos lares, a muitas vidas. Esse é um dos meios que Deus nos dá. Hoje a rede social é um dos meios maravilhosos de multiplicação da palavra, de se alcançar a muita gente, de se alcançar toda a criatura. Então você que está aqui no Instagram, você comente, você curta, você compartilhe, pode fazer essas três coisas e nos ajudará muito. E quanto mais se curtir, quanto mais se comentar e quanto mais se compartilhar, melhor. E você que também está nos ouvindo no YouTube, no canal do YouTube, se inscreva e depois clique aí no sininho para notificação de sempre que tivermos colocando algo novo, você ser notificado. E faça o mesmo, compartilhe também com outros na sua rede social. Compartilhe no Facebook, compartilhe no WhatsApp, compartilhe. E você que já nos acompanha também, é o denominado amigo no Facebook, você também faça o mesmo, tá bom? Dessa forma você se multiplica com a gente e multiplica a palavra chegando a muitos corações. Eu quero ler com você, porque hoje essa reflexão será um pouquinho mais extensiva e eu não quero tomar um longo tempo nessas reflexões, para que todos tenham a disposição de ouvi-la. 1 de Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2, Paulo diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Esses dois versos, Paulo fala de alguns compromissos que devem ser os compromissos de um vocacionado. Mais uma vez eu volto a dizer, vocacionado são todos aqueles que Deus chamou, todos aqueles que Deus deu talento, deu dom, deu responsabilidade para contribuírem no reino de Deus, na obra do Senhor. São esses os vocacionados. Portanto, você, independente de título, independente de denominação, independente de tempo, também de caminhada, de vida cristã, é um vocacionado por Deus. E Paulo aqui nesses dois versos fala de seis coisas, que são compromissos que um vocacionado precisa ter. Todo vocacionado é alguém que Deus chamou para uma responsabilidade no seu reino, que Deus capacitou com um dom, que Deus capacitou com um talento. Portanto, é alguém que precisa estabelecer um compromisso com ele. Qual o primeiro compromisso que Paulo vai dizer aqui? É ser um intercessor. É um compromisso de todo vocacionado de Deus interceder, clamar por vidas, interceder por vidas, apresentar vidas a Deus, colocar vidas diante de Deus. Isso é um compromisso que a gente precisa ter sempre. E aqui Paulo vai dar uma lista: orar por autoridades, orar por reis, orar por governos, orar pelo país, orar por enfermos, orar por marginalizados, orar por que estão debaixo de alguma opressão maligna, enfim, orar por todos. É orar por tanta gente que precisa, é um compromisso do vocacionado. Segundo,
Paulo vai dizer que um outro compromisso do vocacionado é gratidão, ser grato. Ele vai dizer nesse texto que não pode faltar no coração de um vocacionado a gratidão, porque quando ele diz que a gente tem que fazer súplicas, orações, intercessões, mas também ações de graças, é ser grato. Um vocacionado não pode jamais deixar que a gratidão fuja do seu coração. Gratidão é reconhecimento de que nada somos, que Deus tudo é. Gratidão é reconhecimento daquele que nos sustenta todos os dias. Gratidão é reconhecimento do eterno Deus que nos capacita em todo momento. Gratidão. E a gratidão ela sempre tem que estar em duas direções, vertical e horizontal. Vertical é Deus, sempre grato por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, sempre, sempre, sempre. E gratidão no horizontal, porque muita gente contribui para que eu e você, para que cada um de nós seja o que é, faça o que faz e, enfim, conquiste o que conquista e tenha o que tem. Então, gratidão. Terceiro, ele diz que nós precisamos ser altruísta. Todo vocacionado precisa ser altruísta, ou seja, é alguém que não pode, em momento algum, ser egoísta. Porque quando ele está dizendo que tem que se orar em favor dos demais, viver de maneira mansa, tranquila, quando ele vai dizendo que a gente precisa viver nas intercessões e ações de graça em favor de todas as outras pessoas, é altruísmo. É quando eu tenho que exercer gratidão a Deus, mas isso também é em direção ao outro, em direção ao próximo, isso é altruísmo. Que é exatamente o contrário do egoísmo. É quando eu não olho para o meu umbigo, é quando eu não olho para mim mesmo, quando eu não olho só para minhas questões e necessidades. Todo vocacionado é aquele que tem que amar aquilo que Deus tem um chamado para fazer. Aquilo que tem que amar gente, aquilo que tem que amar pessoas, aquilo que tem que amar o próximo. E esse é o grande mandamento do Evangelho. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E em João, Evangelho de João, capítulo 13, Deus vem e vai dizer algo mais forte ainda. É amar ao próximo como Ele nos amou. Então o padrão fica mais elevado e inclusive indesculpável de nós não podermos amar o próximo de qualquer forma que seja, baseados em qualquer desculpa. Então é algo indesculpável não amar o próximo. O quarto compromisso de um vocacionado aqui é ser pacificador. Porque esse texto está também dizendo essa verdade, quando ele diz, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todas as pessoas, orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivam uma vida mansa e tranquila. Ou seja, ele está falando de que, para que a gente ore por autoridades, para que essas autoridades não estejam em guerra, para que essas autoridades estejam exercendo paz a partir das suas funções políticas, suas funções de autoridade nas áreas em que estão funcionando, em que estão exercendo o seu poder. Então, pacificador. E, inclusive, isso é uma das bem-aventuranças que Jesus vai mostrar e falar em Mateus capítulo 5. Então, essa é a quarta razão e compromisso, melhor, de um vocacionado. Ser um intercessor, primeiro, ser grato, segundo, ser altruísta, terceiro, mas quarto, ser um pacificador. Um vocacionado tem que ser quem promove paz, tem que ser quem lute pela paz, tem que ser quem viva a paz, tem que ser alguém que é da paz. Ainda que a gente se ire, mas diz o texto bíblico, irai-vos, mas não pequeis, Efésios 4, verso 26, e o 27 ainda dizendo, não deis lugar ao diabo. Então, todo vocacionado tem de ser um pacificador. Quinto, ele vai dizer nesse texto que um outro compromisso do vocacionado é piedade. Tem que ser um piedoso. Aqui, quando ele diz que toda a piedade, que tem que exercer toda a piedade, ele está falando de uma vida pia, uma vida piedosa, uma vida de dedicação a Deus, uma vida debaixo da orientação de Deus, uma vida no Evangelho. Piedoso é o contrário de impiedoso. Pio é o contrário de ímpio, ou que vive na impiedade. Então, se eu sou um vocacionado, eu tenho que viver na piedade. Piedade, vida de santidade, vida de compromisso, vida no Evangelho, vida na obediência de Deus, da voz de Deus, da orientação de Deus para a minha vida. E ele termina dizendo que o último compromisso
de um vocacionado nesses dois textos é ser honesto. Em algumas Bíblias vai falar sobre respeito, ou em outras vai falar de honestidade. Ou seja, todo vocacionado tem que ser alguém de respeito, tem que ser alguém honesto, tem que ser alguém que vive na honestidade da vida, tem que ser aquele que vive dentro de uma retidão segundo o Evangelho, tem que ser aquele que vive na cartilha de Deus, tem que ser aquele que não vive conforme os preceitos desse mundo. E esse mundo não é muito dentro da honestidade, da seriedade, da verdade, mas o Evangelho nos ensina a viver de modo honesto, de modo piedoso, de modo pacificador, de modo altruísta, de modo grato, de modo intercessor. Esses são alguns dos muitos, mas nesse texto são 6 grandes compromissos que um vocacionado precisa ter diante de Deus. Por isso a minha palavra a você hoje, bem de forma objetiva, é que você, que tem sido chamado por Deus para fazer a obra do Senhor, busque esses compromissos, busque estabelecer, busque ter. Se já o tem, que permaneça, seja intercessor, seja grato, seja altruísta, seja pacificador, seja piedoso, seja honesto, seja de respeito, seja de honra, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, se revele através da sua vida e o nome do Senhor seja sempre glorificado através de você. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com você nesta hora, nesta noite, nesta oportunidade, neste momento. E você que vai assistir depois, seja o momento que for, essa é a palavra de Deus para a tua vida, o compromisso de um vocacionado. E eu encerro mais uma vez solicitando você do Instagram, compartilhe, comente, curta. E você no YouTube, inscreva-se nesse canal. Nós estamos gravando já gravamos um primeiro módulo daquilo que queremos oferecer a vocês, mas precisamos que quanto mais estejam inscritos e seguindo-nos, melhor para a gente poder oferecer o melhor possível também a vocês. Tá bom, meus santos? Deus abençoe e essa seja a palavra de Deus para a tua alma, para o teu coração. Até amanhã, assim querendo Deus.